Será que um papagaio pode realmente identificar um criminoso? E até que ponto sua fala pode ser considerada uma prova válida em um caso real? Papagaios são animais com alta capacidade de repetição e memorização vocal. Quando treinados ou expostos frequentemente a uma mesma voz ou situação, eles reproduzem com fidelidade palavras e entonações. Neste caso, o papagaio não apenas repetiu a frase do autor do crime, mas também o fez com o mesmo tom emocional, algo que os peritos consideraram como um indicativo claro de envolvimento direto. Essa fala, combinada com outras evidências técnicas, foi decisiva para levar o culpado à condenação. Era como um jogo estranho. O papagaio falava nomes de cidades, números aleatórios e expressões em francês. Ninguém conseguia entender o sentido, até que um policial notou que tudo seguia uma lógica, como se o animal estivesse entregando uma coordenada, um endereço, uma rota. O que parecia devaneio virou pista, e o pássaro deixou de ser só uma testemunha exótica para se tornar um mapa vivo. Mas como é possível que um papagaio memorize e repita dados tão específicos? E como distinguir o que é pista do que é apenas ruído sem sentido? Papagaios podem repetir com precisão não apenas palavras, mas sequências inteiras que ouvem com frequência, inclusive senhas, códigos e comandos. Quando expostos a informações sigilosas em voz alta, como planos falados por criminosos, eles se tornam uma espécie de gravador orgânico. A diferença entre ruído e pista está no contexto. Quando palavras repetidas batem com nomes de locais ligados à vítima ou ao suspeito, isso se torna relevante. Neste caso, as palavras do papagaio levavam a um cofre enterrado com provas do crime, literalmente guiando a polícia até a verdade. A sala estava trancada por dentro. Nenhuma câmera, nenhuma testemunha humana. Mas algo repetia, noite após noite, sons de passos apressados, um grito abafado e depois um "não, por favor". Era o papagaio da vítima. A ave não apenas repetia palavras, ela recriava a cena como um eco de terror preso no tempo. E foi assim que a polícia começou a montar o quebra-cabeça do que realmente aconteceu. Pode um papagaio reconstruir uma cena de crime com fidelidade? E até onde vai a capacidade da ave de reproduzir sons ambientais, além da fala humana? Além da linguagem, papagaios têm memória auditiva tão apurada que conseguem imitar sons como toques de telefone, passos, batidas e até gritos humanos com assustadora precisão. No caso em questão, a polícia gravou e analisou os sons emitidos pelo pássaro, comparando com reconstituições forenses. O resultado? Um cronograma exato dos últimos minutos de vida da vítima, revelado não por uma testemunha comum, mas por um animal com uma memória de bico, que não esqueceu nada do que ouviu. Após o assassinato brutal de uma professora, o único ser vivo presente no apartamento era seu papagaio, Bento. A ave recusava comida, emitia sons de lamento e repetia o nome da dona seguido de um "não vai embora, não", que partia o coração de quem ouvia. Investigadores começaram a perceber que Bento não estava apenas traumatizado. Ele era a única testemunha de um adeus forçado e talvez soubesse mais do que aparentava. Papagaios são animais extremamente sensíveis à presença humana, especialmente quando criam vínculos fortes com seus tutores. Quando há uma ruptura abrupta, como um assassinato, eles entram em luto, mudam de comportamento e podem repetir interações emocionais que viveram. No caso de Bento, seu comportamento retraído e frases emocionais ajudaram peritos a entender a dinâmica do crime, incluindo o fato de que a vítima conhecia seu assassino e implorou por piedade. O papagaio não apenas presenciou o fim, mas expressou a dor da vítima com uma autenticidade impossível de ignorar. Durante anos, Chico era conhecido por sua tagarelice,
Imitava vozes, gargalhadas, até músicas inteiras. Mas na manhã em que sua dona foi encontrada morta, ele silenciou. Nenhuma palavra, nenhum som. O silêncio era tão fora do comum que a polícia começou a desconfiar. O que teria feito um papagaio falante emudecer da noite para o dia? Papagaios, apesar de falantes, são sensíveis ao ambiente. Um evento traumático pode provocar bloqueios temporários ou definitivos na vocalização, exatamente como em humanos que sofrem choques intensos. No caso de Chico, seu silêncio era uma resposta direta ao medo. Após dias de observação, ele finalmente quebrou o mutismo ao ouvir a voz de um dos suspeitos e repetiu tremendo a frase que ouvira na cena do crime: "Se contar, eu volto." Aquilo foi o suficiente para reabrir o caso, e o que parecia apenas um silêncio estranho se revelou um grito contido e definitivo: por justiça. Ninguém imaginava que um papagaio pudesse carregar nos bicos palavras capazes de revelar um assassinato. Durante dias, um pássaro repetia incessantemente uma frase que parecia comum: "Foi sem querer, amor." Para os investigadores, aquilo era apenas ruído, um hábito do animal que gostava de imitar vozes. Mas quando a mesma frase surgiu em uma gravação confidencial do principal suspeito, a polícia percebeu que aquele papagaio estava falando muito mais do que se podia imaginar. Será que um papagaio pode realmente apontar um culpado? E até onde suas palavras podem ser usadas como evidência? Papagaios têm uma incrível capacidade de repetir o que ouvem, especialmente quando expostos frequentemente a uma mesma voz ou situação. No caso desse crime, o papagaio não só repetiu a frase-chave dita pelo assassino, como o fez com a mesma emoção e tom, algo que os peritos levaram muito a sério. Essa repetição, combinada a outras provas técnicas, foi crucial para que o culpado fosse finalmente desmascarado. Era um quebra-cabeça difícil de montar. O papagaio não falava frases comuns, mas recitava uma sequência estranha de nomes de cidades, números e até expressões em francês. Para a maioria, parecia só um amontoado de palavras desconexas, mas um policial atento percebeu que havia um padrão ali. Era como se a ave estivesse indicando uma rota ou um endereço, como se, sem querer, estivesse entregando um segredo importante. Como poderia um papagaio memorizar informações tão específicas? E como separar o que é apenas ruído do que realmente importa em uma investigação? Papagaios são capazes de armazenar e repetir com precisão tudo o que ouvem com frequência, incluindo códigos, senhas e dados sigilosos. Quando o criminoso falava sobre esconder provas e locais secretos, o papagaio absorvia tudo. As palavras aparentemente desconexas faziam sentido quando cruzadas com os locais ligados à vítima e ao suspeito. O que parecia um emaranhado virou um mapa. A polícia usou aquelas pistas para encontrar um cofre enterrado, onde estavam provas que mudaram o rumo do caso. Assim, o papagaio deixou de ser apenas um animal de estimação para se tornar uma testemunha viva, um elo inesperado que ajudou a polícia a encontrar a verdade oculta por trás do crime. O apartamento estava trancado por dentro, sem câmeras ou testemunhas humanas. No entanto, todas as noites, a polícia ouvia um padrão estranho vindo do papagaio da vítima. Sons de passos apressados, um grito abafado e um "não, por favor". Era como se o pássaro estivesse repetindo fragmentos do que viu e ouviu, uma espécie de eco preso no tempo. Esse comportamento chamou a atenção dos investigadores, que começaram a usar as gravações para tentar reconstruir os momentos finais da vítima. Mas será que um papagaio pode realmente ajudar a reconstituir uma cena de crime? E até onde vai a capacidade dele de reproduzir sons além da fala humana? A resposta é sim.
Papagaios têm uma memória auditiva tão apurada que conseguem imitar não apenas palavras, mas também sons ambientais, como passos, batidas e até gritos humanos. A polícia comparou as gravações feitas com o papagaio a reconstituições forenses e conseguiu montar um cronograma detalhado dos últimos minutos antes do crime. Assim, a ave revelou informações que nenhuma testemunha humana poderia dar, tornando-se um verdadeiro aliado na busca pela verdade. Depois do assassinato da professora Clara, o único ser vivo no apartamento era seu papagaio Bento. O animal mudou completamente. Recusava comida, emitia sons tristes e repetia o nome da dona, seguido de um emocionado "Não vai embora, não". Para os policiais, Bento não era apenas um papagaio traumatizado. Ele era a última conexão emocional com a vítima, o único elo vivo com o que realmente aconteceu naquela noite terrível. Será que papagaios sentem a perda e conseguem expressar sofrimento? E será que esse sofrimento pode ajudar a entender o crime? Papagaios são animais muito sensíveis e criam vínculos fortes com seus donos. Quando um desses vínculos é quebrado abruptamente, eles entram em estado de luto e expressam emoções por meio da fala e do comportamento. No caso de Bento, os investigadores perceberam que suas repetições emocionais e seu comportamento estranho indicavam que a vítima conhecia seu assassino, que havia implorado por sua vida. Bento não só presenciou o crime, mas expressou a dor da dona, ajudando a polícia a entender melhor o contexto do assassinato. Chico era um papagaio tagarela, conhecido por imitar vozes, gargalhadas e até músicas inteiras. Mas na manhã em que sua dona foi encontrada morta, ele ficou completamente em silêncio. Nenhuma palavra, nenhum som. Esse silêncio repentino chamou a atenção da polícia, que começou a desconfiar que havia algo além de um simples comportamento estranho. Será que o silêncio de um papagaio pode ser tão revelador quanto suas palavras? E por que um trauma tão intenso faria uma ave falante parar de vocalizar? Papagaios são sensíveis ao ambiente e, assim como humanos, podem sofrer bloqueios temporários ou definitivos na fala após eventos traumáticos. No caso de Chico, seu silêncio era um reflexo do medo. Após dias de observação, ele finalmente quebrou o silêncio ao ouvir a voz de um dos suspeitos e repetiu, tremendo, a frase que ouvira na cena do crime: "Se contar, eu volto". Essa frase foi crucial para reabrir o caso, mostrando que o silêncio do papagaio era, na verdade, um grito contido por justiça. A calmaria que se instalou no apartamento de Clara parecia apenas a superfície. O silêncio de Chico, seu papagaio, não era algo comum para quem conhecia o animal tagarela e brincalhão. Para os investigadores, aquele mutismo era um sinal que exigia mais atenção. O medo de Chico parecia palpável, um medo que vinha de algo que ele testemunhara, algo que a polícia ainda não havia desvendado completamente. Enquanto os investigadores seguiam pistas tradicionais, Bento, o outro papagaio que havia sido deixado para trás pela vítima, tornava-se uma fonte inesperada de informações. Bento continuava a repetir o nome de Clara com uma tristeza quase humana, acompanhando a fala com sons que lembravam lamentos. Esse comportamento despertou a curiosidade dos policiais especializados em comportamento animal, que passaram a estudar os padrões de fala e reação das aves. O que antes era visto como um animal de estimação comum, começou a ser tratado como uma peça-chave para desvendar o mistério. A ligação emocional entre papagaios e seus donos é mais profunda do que se imagina. Bento não apenas repetia palavras, mas expressava sentimentos que pareciam indicar mais do que uma simples lembrança. Durante os interrogatórios, os policiais começaram a notar que algumas frases repetidas pela ave continham informações que nunca haviam sido reveladas ou que estavam parcialmente ocultas dos investigadores.
Frases que indicavam ameaças veladas, nomes suspeitos e até referências a locais que não estavam no radar da investigação. Enquanto isso, Chico, o papagaio da dona morta, permanecia em silêncio, até que um dia, ao ouvir a voz de um homem que visitava o local para vistoriar a cena do crime, ele soltou a frase que nenhum dos investigadores esperava: "Se contar, eu volto." Aquilo fez o ambiente na sala de interrogatório congelar. A frase carregada de ameaça era exatamente o que a polícia precisava para reavaliar todo o caso. Ao aprofundar a análise das frases repetidas pelas aves, os investigadores também começaram a cruzar informações com registros telefônicos, câmeras de segurança próximas ao prédio e relatos de vizinhos. Aos poucos, um retrato do criminoso começou a emergir. Era alguém próximo a Clara, uma pessoa que conhecia seus horários, hábitos e até seus segredos mais íntimos. A suspeita caiu sobre Marcos, ex-namorado da professora, conhecido por um temperamento explosivo e por ter ameaçado Clara semanas antes do crime. Os investigadores decidiram então confrontar Marcos com a ajuda das gravações das frases do papagaio. A tensão no interrogatório foi intensa. Marcos inicialmente negou qualquer envolvimento, mas a pressão aumentou quando os policiais reproduziram a ameaça que Chico havia repetido. O impacto foi visível. Marcos mudou de postura, os olhos ficaram nervosos e, pela primeira vez, sua voz falhou. Os papagaios, então, não eram apenas animais que imitam sons. Tornaram-se guardiões de memórias que os humanos tentavam esconder. A presença de Bento e Chico nas investigações mudou a dinâmica, forçando os suspeitos a encarar não só a polícia, mas também o testemunho inesperado de duas aves que viram mais do que deveriam. Os dias que se seguiram foram marcados por descobertas reveladoras. Bento, repetindo frases com nomes de bairros e ruas, indicou o local onde Marcos teria escondido objetos que ligavam ele ao crime. A polícia fez buscas e encontrou um caderno com anotações que evidenciavam planos de vingança contra Clara. A apreensão das provas reforçou a acusação e levou à prisão preventiva de Marcos. Enquanto isso, Chico voltou a falar, mas com um tom diferente, mais calmo, como se a tensão ao redor tivesse diminuído. Suas palavras eram fragmentos soltos, mas aos poucos se tornavam menos ameaçadoras e mais instrutivas, como se ele começasse a entender que sua fala poderia ajudar a fazer justiça. A mudança no comportamento da ave trouxe esperança para a equipe, que sabia que cada som emitido por Chico era uma chance de descobrir mais detalhes escondidos. Essa investigação mostrava algo que poucos imaginavam, que a memória e a sensibilidade de um papagaio podiam ser decisivas para solucionar um crime complexo. Os investigadores começaram a colaborar com especialistas em comportamento animal, que ajudavam a interpretar cada palavra e gesto dos papagaios, tornando a polícia mais preparada para lidar com testemunhas não convencionais. O caso ganhou repercussão nacional e logo a história dos dois papagaios virou notícia. Mais do que curiosidade, a população viu nas aves símbolos de uma justiça que pode surgir nos lugares mais inesperados. Bento e Chico eram agora parte do processo, ajudando a polícia a reconstruir a verdade e a trazer paz para a família de Clara. Mesmo após a prisão de Marcos, as aves continuaram a ser observadas. Cada frase repetida por Bento e Chico era analisada com cuidado, buscando novos detalhes. A sensação era de que aquelas vozes, embora pequenas, carregavam o peso de segredos importantes, capazes de revelar ainda mais sobre o que havia acontecido. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, Clara poderia finalmente descansar em paz, sabendo que mesmo no silêncio e na repetição de duas aves, sua história não seria esquecida, e que a justiça, de alguma forma, voava junto com elas.
Os dias seguintes foram marcados por uma busca intensa por detalhes que poderiam confirmar a culpa de Marcos. A polícia revisava tudo: os depoimentos, as provas materiais e principalmente as gravações do comportamento dos papagaios. Bento, com sua voz triste e repetitiva, e Chico, que começava a recuperar a fala, tornaram-se peças centrais no entendimento do que ocorrera naquela noite fatídica. Mas o que mais impressionava era a complexidade da memória dos papagaios. Eles não apenas repetiam palavras isoladas, mas recitavam frases completas, às vezes misturadas com expressões emocionais, como gritos abafados, pedidos desesperados e até pequenos trechos de diálogos que nenhum investigador havia ouvido antes. Isso permitia à equipe montar um quebra-cabeça emocional, onde as peças não eram apenas fatos frios, mas sentimentos e tensões vivas. Marcos, pressionado pela revelação das gravações, começou a mostrar sinais de nervosismo extremo. Durante o interrogatório, a polícia notou que sempre que mencionavam o papagaio, seu semblante mudava. Parecia que ele sabia que não poderia enganar aquelas vozes, aquelas palavras que não podiam ser escondidas. Isso trouxe uma nova dimensão para o caso: a possibilidade de que os papagaios fossem testemunhas inconscientes, mas cruciais. Enquanto isso, o trabalho com os especialistas em comportamento animal se aprofundava. Eles criaram um sistema para interpretar as variações na entonação, no ritmo e no padrão de fala dos papagaios, comparando com as situações vividas pela vítima. Cada repetição de Bento, por exemplo, correspondia a um momento emocionalmente intenso que Clara havia vivido, registrado de forma quase humana na memória da ave. A equipe policial passou a usar essas informações para planejar estratégias. Não faça isso. Sabiam que as palavras dos papagaios não eram apenas um eco do passado, mas uma linha de investigação que poderia levar a provas concretas. Essa abordagem pouco convencional começou a abrir portas para novas descobertas de Clara, inclusive sobre cúmplices que até então estavam fora do radar. A reviravolta na investigação forçou Marcos a confrontar não apenas a polícia, mas também aliados que poderiam estar envolvidos no crime. O papagaio havia levado a um novo caminho, revelando que o caso não era apenas sobre um crime passional, mas uma trama mais complexa, com segredos e traições. No meio desse turbilhão, Chico começou a voltar a falar com mais frequência, às vezes imitando a voz de Clara, às vezes repetindo ordens e ameaças feitas por Marcos. Isso aumentou a pressão sobre o suspeito, que viu sua rede de mentiras começar a se desfazer diante da força inesperada daquelas aves. O desfecho parecia cada vez mais próximo, mas os investigadores sabiam que ainda havia peças faltando. A capacidade dos papagaios de lembrar e repetir, junto com o trabalho humano de interpretação e investigação, transformou um caso complicado em uma busca incansável por justiça. Assim, Bento e Chico deixaram de ser apenas animais de estimação para se tornarem símbolos de uma verdade que, mesmo abafada pelo medo e pela violência, encontrou sua voz. E essa voz, estranhamente, vinha das penas e bicos de dois papagaios que, sem querer, mudaram o rumo de uma investigação policial. A atmosfera ao redor do caso de Clara estava carregada de tensão e incertezas, mas a determinação dos investigadores crescia a cada nova pista trazida pelos papagaios. Bento e Chico haviam se tornado mais que meros animais de estimação. Eram testemunhas inesperadas, uma ponte viva para o que se passara naquela noite. Os especialistas em comportamento animal trabalharam incansavelmente para decifrar nuances sutis nas vocalizações dos papagaios, buscando entender o que cada som poderia revelar. A entonação aflita, os intervalos de silêncio, os ruídos semelhantes a suspiros,
Tudo era analisado com minúcia para extrair o máximo de informação. Não era apenas sobre repetir palavras, mas captar sentimentos, medos e ameaças que ficavam subentendidos nas falas dos animais. A partir dessas análises, os policiais conseguiram mapear uma sequência temporal dos eventos, reconstruindo a movimentação da vítima e do suspeito na noite do crime. Cada palavra dita pelos papagaios servia como uma pista de uma conversa tensa, que parecia girar em torno de um segredo que Marcos tentava proteger a todo custo. A descoberta do nome Lúcia trouxe uma reviravolta inesperada. As investigações revelaram que ela era uma antiga amiga de Clara, que havia se afastado após um conflito profissional. O envolvimento de Lúcia sugeria que havia mais interesses em jogo do que apenas uma questão pessoal entre Clara e Marcos. A trama parecia expandir-se para um círculo maior, com motivações que iam desde inveja até disputas financeiras. Enquanto isso, a pressão sobre Marcos aumentava. Ele não conseguia mais negar as evidências acumuladas e, aos poucos, sua resistência começou a desmoronar. A polícia monitorava seus passos, suas ligações e encontros, buscando conectar os pontos entre ele e Lúcia. Toda essa rede de suspeitas ganhava forma a partir das palavras, ou silêncios, dos papagaios. No meio dessa tensão, Chico apresentou uma mudança significativa. Começou a imitar mais claramente a voz de Clara, recitando frases completas e detalhes que só poderiam ter sido ouvidos de perto. Essa narração da vítima trouxe um tom quase surreal para a investigação, como se a própria Clara estivesse tentando contar sua história através do animal. Os investigadores perceberam que os papagaios não apenas armazenavam sons, mas possuíam uma forma de memória emocional, capaz de registrar contextos e sentimentos associados às palavras. Essa percepção mudou a forma como a polícia passou a encarar provas e testemunhos, valorizando cada som emitido pelos animais como uma peça valiosa para a resolução do caso. A ligação entre Marcos e Lúcia se tornou o foco principal. A polícia encontrou mensagens suspeitas trocadas entre eles, sugerindo uma colaboração para ocultar evidências e manipular depoimentos. Era uma rede de mentiras e traições que só começava a ser desvendada graças à ajuda inesperada dos papagaios. A investigação avançava, e a sensação era de que nenhum segredo poderia permanecer escondido por muito tempo diante daquele testemunho improvável. A cidade começava a perceber que uma voz diferente, mesmo pequena e inusitada, podia derrubar o silêncio imposto pelo medo e revelar verdades que nem os humanos conseguiam contar sozinhos. A tensão no ar tornava-se quase palpável, enquanto os investigadores aprofundavam as ligações entre Marcos e Lúcia. Descobertas preliminares indicavam que ambos estavam envolvidos em algo muito maior do que uma simples desavença pessoal com Clara. Documentos e mensagens encontradas nas buscas indicavam um esquema financeiro obscuro, envolvendo falsificação e corrupção, que a vítima havia começado a investigar antes de ser morta. Os papagaios, em meio a tudo isso, continuavam a desempenhar um papel surpreendente. Chico, que antes só repetia frases desconexas, agora vocalizava diálogos inteiros, às vezes até expressando o tom de voz que Clara teria usado para implorar ou confrontar seus agressores. Bento, por sua vez, mantinha uma sequência repetitiva e triste que parecia ecoar o sofrimento da vítima. Não confie, não confie, eles vão voltar. Durante uma madrugada de gravações, os policiais testemunharam algo extraordinário. Chico imitou com perfeição a voz de Clara, dizendo o nome de um bairro distante da cidade, seguido de uma frase curta e direta: "Aqui está o segredo." Aquela indicação levou a equipe para uma busca em uma casa abandonada,
onde encontraram documentos que provavam a existência de um plano para silenciar Clara permanentemente por meio de chantagens e ameaças. A descoberta abalou a todos. O caso deixava de ser apenas um crime passional e se transformava em uma conspiração, com múltiplos envolvidos e interesses poderosos. A polícia percebeu que Marcos e Lúcia não agiam sozinhos e que desvendar esse emaranhado exigiria mais do que provas materiais. Seria necessário ouvir até mesmo a voz de quem parecia não poder falar: os papagaios. O medo que antes silenciava Chico começou a se dissipar. A ave parecia entender que seu testemunho era essencial para que a verdade viesse à tona. Em seus novos vocalizes, misturava comandos, nomes e até pequenas frases em tom ameaçador que indicavam as pressões que Clara sofrera nos dias que antecederam sua morte. No calor da investigação, a equipe policial montou um plano para usar os papagaios em uma estratégia de confronto. Sabiam que Marcos, ao ouvir as gravações, ficaria exposto e talvez cometesse um erro decisivo. A expectativa era alta e o risco enorme. Na audiência preliminar, as provas obtidas com o auxílio das aves foram apresentadas, causando surpresa e choque entre os presentes. Nenhum dos presentes jamais imaginara que 2 papagaios poderiam ser testemunhas-chave em um julgamento. A credibilidade das gravações foi reforçada pela análise de especialistas, que atestaram a coerência e a singularidade dos padrões de fala das aves. Enquanto Marcos tentava descreditar as evidências, a tensão crescia. As palavras que Chico e Bento repetiam em sua memória pareciam transformar o tribunal num palco onde a justiça não vinha só das leis humanas, mas da coragem inesperada de 2 vozes pequenas que não aceitavam o silêncio. O processo ganhou repercussão nacional, inspirando debates sobre novas formas de evidência e a importância de observar a natureza em busca da verdade. Bento e Chico foram acolhidos como verdadeiros heróis, seus nomes marcados na história da justiça daquela cidade. O caso mostrava que, às vezes, o inesperado pode ser a chave para a verdade, que a memória, mesmo guardada em penas e bicos, pode derrubar muros de mentira e medo, e que a justiça pode soar literalmente de formas que ninguém imaginava. O julgamento se transformou em um espetáculo raro, onde a presença dos papagaios Bento e Chico dava um tom quase surreal à sessão. Os olhares atentos de todos os presentes focavam nas aves que, de maneira surpreendente, continuavam a repetir frases e expressões que traziam à tona detalhes da noite em que Clara perdeu a vida. A defesa de Marcos tentou desacreditar as gravações, alegando que era impossível confiar em um testemunho tão inusitado. Mas a perícia detalhada e o depoimento dos especialistas em comportamento animal deram peso às evidências, mostrando que aquilo não era mera repetição mecânica, mas uma memória emocional real. Ao longo do julgamento, Marcos começou a perder a compostura. A cada palavra repetida pelos papagaios ficava mais evidente sua culpa, pois as gravações revelavam não apenas sua voz, mas também a tensão, as ameaças veladas e o medo que cercava Clara. A revelação da participação de Lúcia e de outros cúmplices foi o golpe final para sua defesa. A rede de traições e segredos se desfez, revelando um crime frio, planejado e motivado por interesses muito além da simples paixão. No desfecho do processo, a sentença foi contundente. Marcos e seus comparsas foram condenados não apenas pelo assassinato de Clara, mas pelos crimes que haviam tentado encobrir. A justiça, que parecia distante, enfim encontrou um caminho graças a uma dupla improvável. 2 papagaios que, sem saber, haviam guardado a verdade em suas vozes. Bento e Chico foram adotados por Clara em vida e, após o julgamento, receberam cuidados especiais para que pudessem viver tranquilos,
longe da violência que marcara aquela história. Tornaram-se símbolos de uma justiça que vai além do humano, um lembrete de que a verdade pode se manifestar nos lugares mais inesperados. O impacto daquela investigação reverberou na cidade, mudando a forma como casos policiais passaram a ser encarados. A polícia incorporou novas técnicas de análise comportamental animal, e os papagaios viraram celebridades locais, protagonistas de uma história que provava que a memória não depende apenas da fala humana, mas do coração e das emoções registradas até nos menores seres. No silêncio da casa onde tudo começou, as vozes de Bento e Chico ainda ecoavam. Palavras que trouxeram justiça, que desafiaram o medo e deram voz a quem não podia mais falar. Uma história que ensinou que mesmo nos momentos mais sombrios, a verdade encontra seu caminho. Às vezes em meio a penas coloridas e bicos afiados. A condenação de Marcos e seus cúmplices trouxe um alívio palpável para a cidade, mas também abriu espaço para reflexões profundas sobre justiça, memória e os meios pelos quais a verdade pode emergir. Bento e Chico, os papagaios que se tornaram protagonistas inesperados, passaram a ser mais do que simples testemunhas. Eram símbolos vivos da persistência da justiça, mesmo quando o mundo parece conspirar contra ela. Os investigadores, ainda impressionados com o impacto das aves no caso, decidiram aprofundar o estudo das capacidades cognitivas e emocionais desses animais. Descobriram que papagaios, além de reproduzirem sons, eram capazes de associar palavras a contextos e emoções, guardando impressões que iam além da mera imitação. Essa constatação abriu um novo campo de possibilidades para investigações futuras, especialmente em casos onde as testemunhas humanas se mostram limitadas. Enquanto isso, a cidade começava a se reconstruir após os abalos causados pela trama. Clara, embora ausente, ganhou uma memória viva, alimentada pelas vozes de Bento e Chico e pelo compromisso dos que buscaram justiça por ela. A casa onde tudo aconteceu foi transformada em um centro comunitário dedicado a vítimas de violência, um espaço para acolher, apoiar e fortalecer aqueles que enfrentam situações similares. Bento e Chico passaram a fazer parte desse centro, participando de atividades terapêuticas para pessoas que lidavam com traumas e perdas. O som de suas vozes, repetindo frases que marcaram a investigação, tornava-se uma forma de lembrar que a verdade, mesmo quando silenciosa, nunca desaparece completamente. O impacto do caso chegou a inspirar mudanças no sistema judiciário local. Novas diretrizes foram criadas para aceitar evidências não convencionais, incluindo gravações e testemunhos provenientes de animais, desde que devidamente analisadas por especialistas. O preconceito contra formas alternativas de prova foi questionado, abrindo espaço para uma justiça mais ampla e inclusiva. Para Marcos, a condenação representou o fim de um ciclo marcado por manipulações e mentiras. Preso, ele enfrentava agora as consequências de suas ações, enquanto refletia sobre o preço de sua ambição e desespero. Lúcia e os demais cúmplices também foram julgados, e a rede de corrupção que ameaçava a cidade começou a ser desmantelada. No entanto, a história não era só de justiça cumprida. Era também uma narrativa sobre como a verdade pode emergir das fontes mais inesperadas. Bento e Chico, com suas vozes afiadas e memórias coloridas, mostraram que a vida, mesmo em suas formas mais pequenas e simples, pode carregar segredos poderosos. A comunidade passou a celebrar os papagaios não apenas como símbolos do caso, mas como lembranças vivas da importância de ouvir, verdadeiramente ouvir, aquilo que nos cerca, mesmo quando a mensagem vem de uma voz improvável. A história de Clara, marcada por dor e tragédia,
transformou-se em um legado de esperança e coragem, capaz de inspirar gerações. No fim das contas, aquela investigação ensinou que a justiça não depende apenas de homens e mulheres, mas da conexão entre seres, da memória compartilhada e da coragem de enfrentar a verdade, custe o que custar. Bento e Chico, com suas penas vibrantes e vozes persistentes, tornaram-se eternos guardiões dessa lição. Se você gostou dessa história surpreendente sobre como dois papagaios ajudaram a revelar a verdade, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias incríveis como essa. Sua inscrição ajuda a manter essa jornada viva e cheia de mistérios.